caminho junto aos nossos mentores individuais, esses amigos abnegados, carinhosos, que estão sempre nos abraçando, nos intuindo, e é preciso que a gente se acalme, se concentre para sentir essa aproximação desse nosso amigo, para entender o que ele quer nos dizer. Vamos com ele até a nossa Mãe Maria de Nazaré, que ela possa nos acolher, nos abraçar, acalmar as nossas mentes, os nossos corações, dulcificar as nossas palavras, para que possamos nos dirigir a Jesus, nosso Mestre, agradecer por todo o seu Evangelho de luz, por todos os seus ensinamentos benditos, que vai ser por este meio que nos tornaremos pessoas melhores, nos aperfeiçoaremos aos pouquinhos, seguindo o seu caminho, seguindo as suas orientações. Vamos assim também chegar ao Pai espiritualmente, agradecer por tudo que somos, tudo que temos, especialmente por esta presente reencarnação, para que possamos aproveitá-la de forma positiva. E assim nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Então agora nós vamos ao nosso tema de hoje. Sede perfeitos, a perfeição como meta do homem. Então nós precisamos, seguir essa meta, que é muito importante. Isso faz parte da lei da natureza, da lei de Deus, da lei do trabalho, da lei da ação e reação, de todas as leis divinas. E a gente precisa se enquadrar nessas leis urgentemente. Tá? Capítulo 17, itens de 1 a 11. E tem também o Livro dos Espíritos, perguntas 153 e 411. Então, o que é ser de perfeitos? O que eu preciso entender com ser de perfeitos? Então, Jesus, na sua sabedoria, na sua misericórdia, Ele está ciente de que nós ainda não temos condição de se aperfeiçoar rapidamente numa encarnação só. A encarnação é a oportunidade que temos de aprender, ir para o lado de lá, aprender mais um pouco, voltar com aquela carga de aprendizagem que nós tivemos na última reencarnação, utilizá-la aqui, e continuar se aperfeiçoando, aprendendo, trabalhando em prol da evolução do nosso espírito. Precisamos fazer isso, esse vai e vem de almas com o objetivo de uma aprendizagem, de elevação espiritual. Que é isso que Deus deseja de nós. Mas Ele sabe que é muito difícil, tem muitos obstáculos, tem muitos problemas. O mundo nos oferece muitas coisas que a gente quer abraçar tudo. A gente não se preocupa de fazer uma seleção. O que é que eu preciso para me trazer bem-estar para o meu corpo físico, meu espírito? Preciso trabalhar materialmente, eu preciso me sustentar. Mas eu preciso trabalhar outras questões, as questões do espírito, a questão moral do nosso espírito. Conhecer, estudar, buscar mais conhecimento cada dia. A gente tem que entender que tudo que a gente aprende aqui, a gente não perde. Tem pessoas idosas que falam assim: não, o que eu tinha que aprender, eu já aprendi tudo. Não aprendeu. E vai aproveitar na próxima encarnação. De repente ele vai aproveitar mais naqueles momentos do que antes do que ele aprendeu. Então sempre é bom, é produtivo, é bem positivo que a gente
se intere aqui das nossas necessidades e trabalhemos para conquistar as nossas virtudes. Para que a gente chegue lá e não chegue reclamando tanto, e não chegue desorientado demais, e achando que a gente ainda está aqui nessa vida, né? Criando problemas para eles, para a espiritualidade, sofrendo, fazendo os seus familiares sofrer aqui na terra, porque ele não tem paz lá, não deixa as pessoas em paz aqui. Então a gente precisa compreender a nossa situação de almas encarnadas e aproveitar o melhor aqui. Porque nós vamos chegar lá do jeito que estamos aqui, com tudo que nós conseguimos espiritualmente e moralmente. O material fica. E quanto mais material você deixa, mais preocupado você fica do lado de lá. Mais difícil vai ser para você tirar a sua carne, a sua veste carnal, né? Se sentir mais leve como espírito mesmo. E compreender, entender um pouco mais do seu sofrimento e ter o apoio da espiritualidade para retornar, né? Para cumprir a nossa missão de espírito elevado, espírito, uma compreensão necessária para não sofrer tanto, né? E fazer as nossas melhores escolhas. E nós temos o suporte que é Jesus. Olha só, Deus na sua misericórdia, sabendo que nós estamos ainda fragilizados, fracos, não temos ainda esse conhecimento que precisamos cuidar de nós, da nossa matéria, do nosso espírito. Ele nos mandou um suporte especial, o melhor, o nosso modelo divino, que é Jesus. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, só através de mim chegará ao Pai. E através do seu Evangelho. É no seu Evangelho que tem o código moral que nós precisamos alcançar. Perfeito, perfeito, só Deus, só Jesus. Mas nós vamos nos aproximar dessa perfeição. Nós vamos nos tornar espíritos mais elevados, conhecedor de todas as questões da vida material e da vida espiritual. Chegaremos lá. Demora um pouco, demora sim, né? Mas a gente tem que persistir, buscar, através do trabalho, da perseverança, né? De entender que é possível, né? Lutar contra todos esses acontecimentos que às vezes nos põem para baixo, às vezes nos deixam em depressão, né? E a gente entra em depressão porque a gente não entende muito bem o Evangelho de Jesus, né? Que a gente está no sofrimento, nas dores, que nós estamos na carne ainda. Precisamos, através da dor e do sofrimento, é que nós vamos crescer. Porque nessa hora nós vamos buscar a Deus. Mas quando a gente demora muito de buscar a Deus, quer dizer, vem doenças que impedem que você tenha forças, coragem para buscar a Deus. É preciso que outros, né, nós possamos ajudar através das preces, das orações, das vibrações, do querer o bem daquela pessoa, do querer que ela se erga, se levante, né? Seja ela mesma, adquira as forças que ela precisa para continuar lutando. Então, é bem por aí. E as características do bem, existem características do bem, não deu para pôr tudo aqui, né? Conduta moral, código moral do Cristo. Conduta das virtudes, né? Conquista das virtudes. Mas aí fala, o que é virtudes, né? Porque nós temos defeitos e temos virtudes. Ou a gente trabalha os nossos defeitos e as virtudes aparecem, ou a gente trabalha as nossas virtudes e o defeito desaparece. Eu acho melhor a gente buscar as nossas virtudes, que aí a gente vai se animando mais. Não ficar em cima de um defeito, de uma coisa que vai, às vezes, nos puxando para baixo. Então, é melhor buscar as virtudes. Que virtudes são essas, né? Ser indulgente, tolerante, né? Paciente, humilde e praticar a caridade. Fora da caridade não há salvação, né? Precisamos fazer caridade. Aí muitos dizem, bom, mas eu não faço mal para ninguém,
eu vivo a minha vida, eu não faço mal. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem e começar em nós. O bem começar em nós. Procurar nos elevarmos através dessas virtudes. Tentar ser mais tolerante. Às vezes eu perco a paciência com alguém, eu sou intolerante com a minha filha, o meu marido, a minha vizinha, a minha irmã. Eu preciso prestar atenção nesses momentos. Que a gente fica muito feio, escuro, sem luz esse momento, né? E as entidades inferiores se aproximam de nós por afinidade, de sentimento, de sensação, de emoção. E a gente precisa tomar cuidado. Isso é nosso. Nós precisamos cuidar disso o melhor que a gente pode, né? Para que a gente não perca a nossa razão. E é importante que a gente busque a humildade, né? Buscar a caridade, a indulgência. A indulgência nada mais é do que a gente não ficar observando os defeitos do outro, apontando o dedo em riste, dizendo, nossa, é por isso que ela sofre, porque ela é assim, ela é assado, né? Ela é uma pessoa má, ou é por isso, ela é tonta, ela é boa. Então, fala da pessoa, qualquer momento acha motivo para falar da pessoa. Isso é falta de indulgência, porque todos nós temos erros, temos falhas, e não devemos apontar a falha do outro. Ele está num estágio de aprendizado, você está no outro. E não é, eu posso estar no mesmo estágio dela, mas eu preciso não entrar na sintonia dela, né? Não entrar na sintonia de pessoas que apontam o dedo, que falam do mal do outro. Em compensação, os dela estão igualados com ela, né? Que ninguém é perfeito. Nós erramos. Se ela não tem um defeito, um vício, eu posso ter um outro defeito, um outro vício. Mas eu estou aqui, neste momento, né, vivendo nesse planeta de provas e expiações, que ainda o mal prevalece. Nós temos que virar, né? Virar essa chave. Então, tolerância, ter mais tolerância com as pessoas intolerantes. Porque tem pessoas muito intolerantes. E se a gente for bater de frente, a gente fica tão intolerante quanto elas. A gente entra na sintonia dela. Isso não é bom. Né? A gente precisa o quê? Fazer preces, orar, vibrar, pedir a Deus que mande seus anjos em socorro daquela criatura. Que ela possa se acalmar. Faz uma prece na direção dela, cheio de amor. Né? Quando Deus diz, amai os vossos inimigos, né? A gente sabe que é difícil amar uma pessoa que nos causou muito mal. A gente ainda guarda esse rancor, né? E é preciso que a gente amar os nossos inimigos. Não abraçar, não beijar, não quer dizer que você faça isso contra a sua vontade, né? Mas quer dizer que você não deseje mal para ninguém. Não queira o mal dele. Vibrar por ele, né? Para que ele seja uma pessoa melhor. Que ele não cometa mais o erro que cometeu com você, né? E que você também não faça isso com o outro. Fazer ao próximo aquilo que queres que faça contigo. Então vamos pensar nessa máxima de Jesus. Eu quero fazer aquilo para ele que eu gostaria que ele fizesse para mim. Então jamais eu desejaria mal, né? O inimigo começa com ressentimento. Eu estou ressentida com fulana. Aí fulana faz mais uma coisinha com você, aquilo já vira raiva, aquilo já vira ódio. Quando você vê, você está odiando, né? Você já como que diz assim, alimentou aquele ressentimento, pequeno ressentimento. Você foi alimentando, ele virou ódio, né? E isso é que nem um bumerangue. Você manda para lá, ele volta para você. Ele volta para você, né? Se a outra pessoa não estiver na mesma vibração que você, ele volta para você. E quando nós fazemos o mal ou o bem, nós somos os primeiros a
sentir essa ação do mal por o bem. Então, precisamos sim fazer o bem, né? O mal, não quiser que faça, mas precisamos fazer o bem, desejar o bem, ser justo, né? Compreender, amar o nosso inimigo. É uma lei da ação e reação. Tudo que eu fizer, tudo que eu plantar, eu vou colher. Eu posso não dar tempo de colher nessa encarnação, colherei na outra, com outras pessoas, com as mesmas afinidades que o outro, né? Então, precisamos reaver, né, esses nossos conceitos de ser perfeito. Porque o conceito de Jesus é você buscar a sua moral, a sua conduta moral, se esclarecer, né? Compreender que você ainda é imperfeito, mas pode se melhorar como pessoa, né? Ajudar as pessoas. Então, as virtudes são qualidades essenciais que constituem um homem de bem. E é através das virtudes que ele vai se tornar um homem de bem. Porque quando ele vai começando a vivenciar as virtudes que Jesus nos deixou, ele vai se tornando mais resignado. Vai entendendo que às vezes a dor, ela vem e ela vai, né? Não precisamos mergulhar na dor e começar a lamentar. Que a gente vai ter com isso a presença dos nossos irmãos inferiores que estão condizentes com aquele padrão vibratório em que a gente cria. Então vamos prestar atenção, vivenciar a tolerância, vivenciar a paciência. É tão bom vivenciar isso. A caridade. Muitas vezes tem pessoas doentes em casa, doentes até psiquicamente, de tanto falar que ela é doente, ela se torna doente. E o corpo dela adoece, sim. Os órgãos dela adoecem. Nós já sabemos que existe o psicossomático, né? Que é a doença da cabeça que acaba chegando nos nossos órgãos. Então a gente precisa cuidar disso. E quando estamos assim, quando vemos alguém assim, vamos convidar para fazer um passeio, para fazer uma visita. Vamos entrar em contato com uma casa, um abrigo de crianças, de idosos, para a gente uma vez na semana fazer uma visita e praticar a caridade moral, a caridade espiritual, que é o abraço, é o beijo, é o acolhimento, é o sorriso, é ouvir, né? Porque gente de idade, a caridade que nós vamos fazer lá é ouvir, se abrir o coração e ouvir, porque elas querem falar bastante. Então a gente tem que se qualificar para poder, né, fazer a nossa caridade moral e espiritual e também a material, aqueles que podem, né? Gente, era isso que eu queria dizer para vocês no dia de hoje. Vamos agradecendo a Deus por esta oportunidade bendita de ouvirmos o Evangelho de Jesus, que vocês possam abrir o Evangelho nesse capítulo, ler durante esta semana, para se alinhar com esses ensinamentos. Então vamos nos elevando, buscando as esferas dos nossos amigos superiores, vamos doando o que temos de melhor para que a espiritualidade possa manipular esses frutos de acordo com a necessidade de cada um. Vibremos pelos nossos irmãos refugiados, vibremos por todos os países, especialmente pelo nosso, pelos nossos dirigentes, pelos nossos irmãos em situação de rua, pelos nossos irmãos adictos, pelos nossos irmãos com pensamentos suicidas, pelos nossos irmãos, nossos desafetos. Vamos vibrar por as pessoas que não temos uma boa convivência. Vamos vibrar pelos nossos lares, por esta casa que nos orienta, nos conduz, nos acolhe semanalmente. Vamos pedir licença para vibrarmos por nós mesmos, para que possamos compreender, assimilar e vivenciar o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus.